Shalom, ótima noite para nós, ótimo dia para nós, que o Senhor te abençoe. Hoje nós vamos fazer a leitura de Juízes, capítulo 18. Eu te convido a pegar sua Bíblia, caneta, marca-texto e vamos para a leitura desse capítulo, ver o quanto o Senhor tem para nos ensinar. Vamos orar agradecendo por esse tempo que Ele tem preparado para nós. Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor preparou para juntos podermos evoluir, aprender e crescer. Que o Senhor nos ensine através da Tua palavra, que todo o conhecimento deixado para nós possamos de fato absorver. Que o Senhor tenha liberdade para fluir em nosso meio e nos conduzir ao amadurecimento. Pai, que possamos mesmo absorver, aprender e nada fique despercebido e para trás. Em nome de Jesus, amém e amém. E diz assim a palavra do Senhor. Juízes capítulo 18. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam pelo jeito de o jovem levita falar que ele não era dali. E então chegaram perto dele e perguntaram: "O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá?" E ele respondeu: "Eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele." E aí disseram ao moço: "Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem." E o sacerdote respondeu: "Não se preocupem. O Senhor Deus estará com vocês nesta viagem." E então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados de todos os outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto e eles responderam: "Vamos atacar. Nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem aí parados. Vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso. E Deus está dando a vocês." Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol, prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Kiriat Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: "Vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheada prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer?" Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa,
Pegaram o ídolo de madeira folheado à prata, os outros ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: o que vocês estão fazendo? E eles responderam: fique quieto, não diga nada. Venha com a gente e seja o nosso sacerdote e conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote de apenas uma família? O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado, os seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos dos que vinham atrás deles, deram meia volta e perguntaram a Mica: o que há? Para que toda essa gente? E ele respondeu: vocês ainda me perguntam o que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote foram embora. O que foi que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: é melhor você não falar mais nada, porque esses homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morreriam. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes e então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. E aí foram a atacar a Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo. Mataram seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, porque Laís ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram um ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo, feito por Mica, ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Pai, obrigada por essa leitura, por esses registros, por termos conhecimento a esse ocorrido, a essa passagem. Que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor deseja para este tempo. Amém e amém. Cada coisa, né, gente? Cada vez que nós avançamos, aprendemos, lemos um capítulo, mais coisas nós entendemos, que na palavra do Senhor não vão ter só coisas boas, histórias com finais felizes. Principalmente aqui no Velho Testamento, muita coisa aconteceu. E o povo de Deus falhou várias vezes, né? Por isso que nós nos conseguimos assemelhar tanto. Porque não podemos julgar as ações do povo de Israel, porque muitas das vezes a gente age assim no nosso cotidiano, dia a dia, na nossa realidade. Mas entristece, né, ver como que o povo teve a oportunidade de repassar para as próximas gerações aquilo que Deus fazia, mas no meio do caminho isso foi se perdendo. E tá dando no que tá dando. Cada um faz o que bem entende, age como acha o melhor. E vamos ver o que nós aprendemos com a compreensão desse capítulo 18. Capítulo 18 é o capítulo da expansão sem propósito. Aqui a tribo de Dan, insatisfeita com o território que Deus lhe dera, decide agir por conta própria.
E eles não buscam uma terra prometida, eles buscam uma terra fácil. Uau! O ensinamento para nós, a gente vai analisar a conduta da tribo de Dan nesse capítulo. E eles estavam descontentes com o lugar que Deus tinha dado. E eles não lutaram para vencer onde Deus os colocou. Eles simplesmente saíram procurando um lugar mais fácil para conquistar. E isso traz para nós lições urgentes para os nossos dias de hoje. Primeiro, cuidado com a busca pelo caminho mais fácil. Às vezes a nossa insatisfação não é com o lugar onde Deus nos colocou, mas com a nossa falta de disposição para lutar pelo propósito. O caminho fácil nem sempre é o caminho de Deus. Não troque a sua missão por uma vida mais tranquila. Segundo, o perigo de querer levar o seu próprio Deus. Dan roubou os ídolos de Mica. Eles queriam sucesso, queriam uma terra nova, mas eles queriam levar a sua religião customizada junto. Eles queriam a bênção, mas não queriam o Senhor. Meu Deus. Não carregue ídolos ou estruturas que você mesmo criou para se sentir seguro. Desapegue-se do que Deus não te deu. Eita, Pai. Terceiro, quem você tem se tornado na sua caminhada? A tribo de Dan conquistou a terra, mas que tipo de gente eles se tornaram? Pessoas que furtam, que manipulam, que destroem? O seu sucesso tem custado o seu caráter? Lembre-se, o que você conquista importa muito menos do que quem você se torna durante essa conquista. Meu Deus! Aqui está para nós o ensinamento de termos como base os nossos princípios e valores e não negociá-los. Se o seu sucesso custa o seu caráter, você precisa colocar em jogo seus princípios e valores? Vale a pena conquistar isso? A gente precisa entender que custa muito mais quem eu sou durante o processo dessa conquista do que quem eu deixo me tornar por conta de uma conquista. Não negocie. Resumo para nós hoje da ação, né? Resumo para nós entrarmos em ação. Segue aí um protocolo de posicionamento. Primeira, auditoria de descontentamento. Existe alguma área da sua vida onde você está querendo pular fora porque ficou difícil? E em vez de buscar a estratégia de Deus para você vencer ali, o cômodo é o que o nosso corpo deseja. Quando começa a nos incomodar ou exigir de nós um desconforto, uma ação diferente, a gente tende a querer deixar de lado. Vamos buscar no Senhor a estratégia para vencer isso e não continuar deixando, postergando. 2. Limpeza de bagagem. Deve ser limpeza da bagagem. É bagagage, não sei como pronuncia. E diz assim para nós: que ídolos ou quais estruturas de segurança, aí entre parênteses, o seu jeitinho, suas conexões erradas, os seus vícios de comportamento, fecha parênteses. Quais são essas coisas que você tem carregado na jornada porque você acha que eles vão te dar vantagem? Limpeza de histórico, limpeza de bagagem, vamos colocar assim. Terceiro, integridade na conquista. Avalie os seus objetivos atuais. Você está buscando o que Deus prometeu? Ou você está espiando alguns atalhos que parecem fáceis, mas que te afastam de quem você foi chamado para ser? Oh, Pai! E a frase para nós é: a ambição sem princípios é apenas um atalho para a destruição. Não busque uma vida fácil, busque uma vida fiel. O que você ganha pegando atalhos não compensa o que você perde quando sacrifica o seu caráter,
para alcançar o objetivo. É aquilo que nós falamos sobre os princípios e valores. Volte, reouça essa frase de hoje. Palavra-chave desse capítulo é descontentamento. Capítulo 18 alerta que, sem uma liderança submissa a Deus e um caráter sólido, a prosperidade pode se tornar uma armadilha. Ver uma tribo inteira virando uma gangue é o fundo do poço social, não é não, gente? Quando essa bússola moral se perde, o grupo deixa de servir ao propósito e passa a servir apenas aos seus próprios desejos. Que triste saber como estava uma tribo que antes foi separada como uma referência por conta de um histórico geracional e agora vê como ela se tornou por conta de distorcer os seus princípios e inverter os seus valores. Misericórdia. Capítulo 19 vai trazer para nós, será talvez o capítulo mais difícil e triste da Bíblia. Uau! Vai estar relatando a violência e a depravação total da sociedade da época. Que isso? Que o Senhor complete para nós o que Ele tem nessa palavra. Amém? Trechinho do livro Eu Vou Sair Deste Deserto. Desculpa, tá? Capítulo 128. O amor abre portas para o sobrenatural. Tá com base em 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. E diz assim: o amor é o que nos conecta ao propósito de Deus. Foi através desse amor que hoje podemos ser livres, nos dando a possibilidade de ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu e sentir o que ninguém sentiu. Acredite, o maior milagre de todos é descobrir que o amor de Cristo, quando vivido plenamente, é o que faz tudo ao nosso redor ganhar vida e sentido. Esse é o nosso propósito. Que isso não se perca. Que ao aparecer oportunidades fáceis, tentações, propostas, você entenda que o que nos faz ganhar vida e sentido é viver plenamente o que o Senhor nos chamou para viver. É não negociar os princípios do reino, sermos conduzidos por Ele em todo o tempo, termos discernimento. O amor que você precisa buscar ter por Deus e pelas pessoas ao seu redor é aquele capaz de se doar em prol do seu próximo, assim como Jesus fez por nós. Sempre vai ser pelos outros. O propósito de Deus é cuidar das suas almas, que nós possamos alinhar os nossos sonhos ao que Deus tem para nós, ao propósito dele para nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau.